Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a você que está me ouvindo, me assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e, e estou falando aqui de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, essa casa que vocês estão vendo aí no vídeo. Eu trabalho aí há mais de 30 anos. O objetivo de eu estar fazendo este vídeo é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Eu espero que seja do seu agrado e eu espero despertar o seu interesse, a sua curiosidade por esses ensinamentos, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida para melhor. Então, nós estamos fazendo um estudo superficial, né? O objetivo não é aprofundar, o objetivo é chamar a sua atenção, né? Nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Espíritos e nós já estamos ali, ó, segunda parte, o mundo dos espíritos, no capítulo 4, as várias existências do espírito, destino das crianças após a morte. Então, começando aqui, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos contar a história da Daniela. Essa história nós retiramos no livro Deficiente Mental, porque fui um, que foi ditado pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia Marinzec. Esse livro é muito bom porque ele traz várias histórias, são vários personagens, são vários cenários, né? E nos dá bem uma ideia da justiça divina, do porquê que acontecem as coisas, das causas dos sofrimentos. É um livro muito bom, eu gostei muito, me ajudou muito no meu trabalho dentro da casa espírita. Então a Daniela contou para o Antônio Carlos que, já desencarnada e recuperada, ela lembra que tempo, calor, frio, tudo era indiferente para ela, né? Eu acho que ela era uma autista, embora ela não tenha dito isso na história. E ela não gostava de falar. Escutava, mas nada importava para ela. Enxergava, mas não percebia, não entendia as coisas que estavam acontecendo. Ora ria, ora chorava, né? Ela nasceu em uma família de classe média e ela tinha 3 irmãos. E os 3 eram completamente indiferentes para ela. Daniela conta que quem cuidava dela realmente era o pai. E ela sentia um carinho todo especial do pai para ela. Ela sentia que o pai gostava, amava ela. Ela não sentia a mesma coisa da sua mãe. Embora a mãe cuidasse dela, fosse mãe realmente, mas ela não sentia aquele mesmo jeito, aquele mesmo afeto, né, da sua mãe. Ela achava que a mãe aceitava e cuidava, né? E os irmãos ela não tinha muita lida, não tinha muita sintonia. Ela conta que ela teve poucas doenças e viveu muito tempo. O pai, o pai morreu de repente, provavelmente de um infarto. E ela conta que tempos depois da morte do pai, ele voltou para casa. Ele voltou para casa e começou a conviver normalmente dentro da casa. E que a sua mãe não se sentia bem com a presença dele. A mãe percebia, mas não sabia o que era, o que estava acontecendo. Ele vivia normalmente, como se estivesse na casa, e vivia exigindo da mãe que cuidasse bem dela, Daniela. Então, esse relato aí é para mostrar para nós que muitos irmãos nossos desencarnados
Eles voltam para casa depois que passa aquele período de perturbação pós-desencarne, que nós já comentamos em vídeos anteriores. Muitos voltam para casa e convivem dentro da família sem saber que estão desencarnados. E começam a se sentir muito estranhos, porque ninguém os vê, na maioria das vezes, e as pessoas começam a se sentir mal com a presença dele, né? É uma situação bem constrangedora. Eles sofrem muito com essa história. São muitos casos que vêm ao nosso trabalho mediúnico dentro da casa espírita, são casos assim, de espíritos que não sabem que estão desencarnados e estão vivendo junto da família, atrapalhando, porque as emoções, as vibrações contaminam as pessoas que eles amam e não sabem que estão prejudicando. O tempo foi passando, a exigência era muito grande e a presença dele contínua, né? A mãe começou a se sentir mal, noites mal dormidas, né? Insônia, pesadelos. Procurou os médicos e os médicos, lógico, deram um remédio para que ela pudesse dormir, né? E ela viveu neste clima durante muito tempo. Segundo a Daniela, foram anos. E ela acabou que ficou doente, ficou com câncer, né? Quando ela ficou doente, um grupo de religiosos vinham sempre à sua casa para fazer orações, para ajudar na recuperação, né? Orações, conversar com Deus, sempre bom. Sempre muito necessário, faz bem. Orar pelos outros, pedir pelos outros, faz bem para eles e para aquele que está orando também. E essas orações fizeram bem para o pai da Daniela, que pôde ser socorrido através das orações. Ele começou a perceber que havia algo diferente e os amigos espirituais puderam chegar até ele e resgatá-lo. Ele foi então retirado do ambiente doméstico, né? A mãe sentiu-se um pouco melhor, mas a doença, o câncer, continuou evoluindo e os irmãos acabaram tendo de interná-la no hospital. E o tratamento foi bem dispendioso, né? E ela veio a desencarnar mesmo assim. E para pagar este internamento, tiveram que vender a casa, né? Onde ela e Daniela moravam. E depois teve o problema da Daniela. O que fazer com ela? Não havia afinidade entre os irmãos. Como ela mesma conta, eles eram indiferentes para ela, né? E o que eles fizeram foi interná-la em uma clínica para deficientes mentais. Nessa clínica ela foi cuidada, até que foi bem cuidada, segundo o que ela fala, mas ela foi estuprada naquele ambiente, estuprada por um jardineiro, e o caso acabou vindo à tona e esse rapaz foi apenas mandado embora, né? Daniela viveu muitos anos nessa clínica e acabou morrendo aos 46 anos de pneumonia. E ela conta, nessa descrição dela, ela conta assim que morrer foi como adormecer e acordar em um outro local. E quando ela acordou neste outro local, estavam lá o pai e a mãe com ela. Ela relata que ela demorou muito para melhorar. Mesmo na espiritualidade, ela manteve-se muito fechada, né? E não conversava, não interagia com ninguém. Na espiritualidade, os amigos, pai, mãe, continuaram o tratamento e continuaram com as orações, pedindo para Deus, para Jesus, para auxiliar neste tratamento. E essas orações foram ajudando e ela foi se recuperando lentamente, mas ela foi se recuperando. E lá nesta colônia onde eles estavam morando, ela começou então a frequentar uma escola que ajudou ainda mais na sua recuperação. Recuperada, lúcida, ela se sentiu bem, segundo o que ela relata, embora muitas vezes, dependendo do problema que surgisse, ela tivesse ainda essa tendência de isolamento, de ficar muda, de fugir do contato das pessoas.
Então, como ela já estava bem, o pai dela, aquele que foi o seu pai, veio até ela e resolveu contar para ela o porquê de tudo o que havia passado. Então, ele conta que na penúltima encarnação, não na última, onde ela foi autista, né? Na penúltima encarnação, ela fora um homem. E nessa encarnação, ela foi egoísta, ela foi avarenta, enriqueceu às custas dos outros, mentiu, roubou, tapeou, trapaceou tudo para adquirir a fortuna, desprezou mulheres, usou-as como quis, magoou, feriu, destruiu muitas delas, né? E embora tenha ficado muito rico, ele na realidade viveu como um miserável, era um avarento, aquele que tem dinheiro, mas não quer gastá-lo. A esposa ficou muito doente e ele, ao invés de ajudá-la, não ajudou, disse que não tinha como. E ela acabou morrendo doente e com fome. Uma das suas filhas, ele estuprou, porque, segundo ele, ela era uma solteirona. E o problema era com ela, então precisava ser estuprada para ver se aprendia alguma coisa. E os filhos, os outros que tinham, todos saíram de casa, fugiram, e ele acabou ficando sozinho. Vocês vejam como a justiça divina procede, né? Numa encarnação, ele estuprou. Na outra, ele foi estuprado, né? Isso não significa, vejam bem, isto não significa que nós temos que reencarnação é para sofrer, sofrer, pagar, pagar. Não. Para Daniela foi assim, por causa do estado em que ela se encontrava. Quanto mais lúcido está o espírito, ele não precisa passar pela mesma prova, pelo mesmo problema. Ele pode, de outras maneiras, se ressarcir dos problemas de outrora. Então, se eu matei, eu não preciso que me matem nessa para eu livrar a minha consciência. Basta que eu seja um homem bom, honesto, caridoso, auxilie as pessoas. Jesus nos disse: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o segredo não tem. É o que Jesus nos ensinou: amor, amar. Este é o segredo das coisas. Bom, o tempo foi correndo e nesta encarnação, então, em que ela era homem, que a esposa já tinha morrido, um dos seus filhos veio procurá-lo porque o seu filho, o que seria o seu neto, né, estava doente e ele não tinha como comprar remédios, não tinha como tratá-lo. E ele recusou-se em auxiliar e este menino acabou indo a óbito, desencarnou de pneumonia, né? Isso foi uma bomba, né? Foi muito triste na família. Foi muito triste para todos. E a esposa desencarnada que viu, que soube, que viu de tudo isto, veio até ele e passou a obsediá-lo. Ela tinha raiva, tinha ódio dele e passou a obsediá-lo. E com o tempo, né, a ação contínua de um pensamento ruim, a obsessão, ele acabou por enlouquecer e morreu louco. Os filhos, quando vieram até a casa para fazer a limpeza, para se desfazer das coisas dele, não acreditaram na quantidade, na fortuna que ele tinha guardado dentro da sua casa. Na espiritualidade é que a coisa ficou ruim. Na espiritualidade, Daniela, agora homem, né? Lembram? Daniela estava completamente, ou ele estava completamente alienado e ele só via ouro, ouro. E pela lei das sintonias, ele foi para um lugar muito triste, que nós chamamos de umbral, né? Ele foi para um lugar onde existiam espíritos que pensavam e que tinham o mesmo problema que ele.
Lei das sintonias. Semelhante atrai semelhante. E nesse lugar ele ficou alienado, enlouquecido por muito, muito tempo, só vendo ouro à frente dele e andando para lá e para cá, sem um destino. Muito tempo passou até que ele foi socorrido e trazido para esta colônia onde eles estão hoje. Muitos tratamentos foram feitos na colônia, ele não respondia a nada. Então, optou-se pelo tratamento da reencarnação. Então, vejam bem, companheiros, nós dissemos que reencarnação não é para pagar dívidas, porque isso é o que se fala aí fora, né? Reencarnação não é para pagar dívidas. Pode pagar dívidas, mas reencarnação é um recomeço, é uma nova oportunidade que Deus está nos dando de nós vivenciarmos os mesmos problemas, os mesmos obstáculos aonde falhamos nas nossas encarnações anteriores. É uma nova oportunidade e sairemos vitoriosos se nós conseguirmos nos superar diante deles. Reencarnação é um recomeço, aonde nós esquecemos das coisas do passado. É uma trégua da nossa memória, da nossa consciência. E vai depender de nós. O que faremos da nossa vida é que vai nos dizer como é que vai ser lá na frente. Então temos que tirar da cabeça aquela história de que reencarnação é sofrer, sofrer, sofrer. Não é isto. Reencarnação não é só para espíritos inferiores. Muitos espíritos inteligentes, verdadeiros gênios, anjos do Senhor, coração muito bom, reencarnam em tarefas, em missões. Muitos espíritos de outros mundos, de outras escolas de Deus, reencarnam aqui na Terra, porque eles querem experienciar emoções e sensações que não tem mais lá onde moram, e eles desejam experienciar isto para o seu próprio melhoramento. Por exemplo, um espírito que acha que não é atencioso o suficiente, que se acha um pouco egoísta ainda, então ele pode pedir para reencarnar num mundo como o nosso, a Terra, um mundo de expiações e provas, onde aqui esta matéria, caridade, a matéria do orgulho, a matéria da vaidade, ela está aí, nós podemos utilizá-las à torta e à direita o tempo todo, né? A gente convive com isso o tempo todo. Bom, continuando aqui a nossa história, a Daniela, então, homem, né, fora socorrida e decidiu-se pela reencarnação. E vejam como é que é a justiça divina. Aquela que fora a sua esposa, que morreu doente com fome, reencarnou e foi a sua mãe. É por isso que ela sentia que a mãe fazia a parte dela, né? A função de mãe, dava atenção, né? Vestia, alimentava, higiene, atenção de mãe. Mas ela não sentia o mesmo carinho e afeto que ela sentia do pai. Porque existia um problema reencarnatório, né? E ela pediu para vir assim, aceitou essa tarefa, justamente para aparar estas arestas. E o pai, que ela sentia tanto amor e tanto carinho, era aquele menino, o neto que morreu de pneumonia, porque ela não quis comprar o remédio. E já um espírito mais avançado, né, veio para dar o suporte para que as duas pudessem conviver e se superarem nesta tarefa difícil, né? E deu certo tudo isto. Bom, depois que o pai contou tudo isso para Daniela, que ela lembrou-se da encarnação, que ela foi homem, que ela foi uma avarenta, né? Essas recordações foram uma verdadeira bomba. Você imagine, orgulhosos como nós somos, né? Vaidosos como nós somos, de repente você
ficar sabendo de todas essas coisas, recordar todas essas coisas e vivenciar todas essas coisas, porque na espiritualidade não é que nem aqui. Na espiritualidade, as emoções elas são muito fortes, não tem o corpo físico para absorver esta energia, então as emoções elas são muito contundentes. E estas recordações todas foi uma bomba para ela, né? E ela imediatamente fechou-se e isolou-se, não queria conversar com ninguém. O pai, percebendo tudo isso, e já sendo um espírito bastante esclarecido, veio até ela e chamou a atenção bondosamente, né? Dizendo para ela que não adiantava ela agir daquele jeito, porque passado é passado. O que está feito, está feito. Nós não temos como mudar o passado. Nós podemos fazer um bom presente, o agora, para que o nosso futuro seja bom, né? Então pediu para ela parar de fugir, começar a se aceitar que somos falhos, né? Que nós erramos, aceitar que nós já prejudicamos muitas pessoas no nosso passado. Aliás, esse é o nosso passado. O nosso passado, espíritos inferiores aqui da Terra, ele é muito triste, porque nós fizemos estas coisas. É por isso que nós não podemos julgar os outros, porque se nós formos dar uma olhadinha rapidinha no nosso passado, nós vamos achar coisas muito tristes, contundentes, desastrosas, que vai nos envergonhar muito. Que bom que nós não nos lembramos agora, né? Eu costumo falar lá na Casa Espírita que se nós nos lembrássemos um pouquinho só das coisas do nosso passado, é bem provável que nós enlouqueceríamos. Ainda bem que existem os mecanismos de defesa do ego e a matéria, que não deixa estas lembranças vir à tona. Fica tudo lá no nosso inconsciente. Bom, depois dessa conversa com o pai, Daniela começou a reagir. E esforçou-se muito para não mais fugir dos problemas de recordações, problemas inerentes da vida, né? E ela realmente esforçou-se e começou a melhorar. Hoje, no relato que ela nos conta, não foge mais, não se esconde mais, enfrenta os seus problemas, tenta superá-los da melhor maneira possível. Trabalha como enfermeira na colônia, prestando assistência a todos aqueles que precisam. E está se preparando para uma nova reencarnação, onde pretende ser uma enfermeira para cuidar com amor e com carinho de todos aqueles que necessitarem dos seus cuidados. Uma historinha muito gostosa. Antônio Carlos, ele nos conta histórias muito interessantes, muito gostosas nos seus livros. Por isso que eu peço para vocês lerem os livros, porque nos trazem muito conhecimento, nos ajudam na nossa vida e nos auxiliam a entender os mecanismos da justiça divina. E a história nos traz questionamentos, né? Existem espíritos, por que não os vemos? Eles podem interferir nas nossas vidas? O que é e para que serve a reencarnação? Comentamos hoje. Ela é um castigo? Já dissemos que não. O que acontece depois da morte do corpo físico? Existe um número determinado de encarnações? Essas perguntas sempre nos são trazidas. E este foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer esses vídeos, né? São histórias simples, ensinamentos simples, para que a gente possa compreender melhor a nossa vida. Então, companheiros, voltando ao Livro dos Espíritos, que nós estamos fazendo o estudo, aqui na pergunta 197, nós temos: o espírito de uma criança que desencarna com pouca idade pode ser tão adiantado quanto o de um adulto? Pode, sim. E pode ser, às vezes, muito mais adiantado. Depende da sua idade espiritual. Nós temos uma idade espiritual, companheiros. Nós não sabemos quando Deus nos criou. Nós não sabemos quantas encarnações nós já tivemos. Se eu já tive trilhões estou exagerando, né? Centenas de encarnações,
com certeza eu tenho uma grande bagagem. Se eu sou um espírito mais novo, eu tenho uma bagagem muito menor, menos experiência, né? E uma criança pode ser um espírito multimilenar, que veio numa tarefa, numa missão, que às vezes é uma coisa pequena, chamar a atenção daqueles personagens, né? Então, respondendo pura e simples, pode. E algumas vezes bem mais adiantado. Principalmente se já viveu várias existências, onde adquiriu experiências e aproveitou para crescer, para evoluir. Na próxima pergunta, a pergunta 198, Kardec questionou os espíritos. O espírito de uma criança que desencarna com pouca idade pode não ter podido praticar o mal. Pertence aos graus superiores da escala espírita? Ou seja, uma criança que morreu bem cedinho, não praticou o mal para ninguém. Ele vira um espírito superior? Ou ele é um espírito superior? E os espíritos responderam: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não isenta das provas que precisa passar. Vejam que resposta inteligente e interessante. Para nós não sermos maus, basta não fazer nada. Eu não vou ser mau. Mas para eu ser bom, eu tenho que me movimentar. Eu tenho que fazer coisas boas. Senão eu não vou ser um cara bom. Não vou ser um cara produtivo. Não vou ser um cara caridoso. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que procurar as pessoas, eu tenho que me modificar, eu tenho que deixar de ser ciumento, avarento, eu tenho que deixar de ser orgulhoso, egoísta, eu tenho que me melhorar. Então, para não ser mal, não faça nada, mas para ser bom, você vai ter que se movimentar, tá certo? E o amor de Deus? Ele diz que Deus não nos isenta das provas. O nosso Pai, o nosso Criador, criou as leis. E nós temos que obedecer às leis. Elas são para todos. Não tem os queridinhos do nosso Senhor. Somos todos seus filhos e Ele nos trata da mesma maneira. Todos nós. A justiça divina é por mérito. Faça coisas boas e você cresce. Faça coisas ruins. Você estaciona ou vai para lugares terríveis, para que possa experienciar, possa crescer. O sofrimento, infelizmente, ainda é uma grande ferramenta que nos impulsiona para a frente, né? Infelizmente. Mas vai chegar o dia em que nós não necessitaremos mais do sofrimento como ferramenta para evoluir. Nós iremos para frente por vontade própria, por desejo de ser melhor, por vontade de não fazer o mal para ninguém. Na próxima pergunta, a 199, o Kardec perguntou: por que a vida é interrompida com tanta frequência na infância? Pode ser o complemento de uma existência interrompida e geralmente pode ser também uma provação para os pais. Então veja bem, não tem um motivo só, tem vários motivos para morrer na infância, né? Ele diz assim: pode ser o complemento de uma existência interrompida. Um suicida, por exemplo, que já passou pelo estado de perturbação, já saiu lá do vale do suicida, já foi socorrido, já teve uma encarnação onde teve que recuperar os danos, os prejuízos ao seu corpo espiritual, então provavelmente nasceu, reencarnou com problemas físicos, né? E vem uma nova encarnação com uma etapa muito pequena para terminar uma anterior que ele não cumpriu até o fim. Pode ser uma explicação. Pode ser um espírito que tem graves problemas no seu corpo espiritual, ficou programado uma reencarnação rápida pode ser de meses ou de alguns poucos anos, aonde ele iria expurgar toda essa energia negativa para a matéria. Então é uma criança que nasce com um problema sério, com uma doença séria e que sofre muito até o corpo parar de funcionar, até ele desencarnar. Pode ser também. Pode ser que o espírito, vendo a família desorganizada, peça para vir, para dar
up na família, trazer o pai de volta, trazer uma mãe à razão, unir os irmãos que estão desunidos, e ele fica por um tempo e depois parte também. Companheiros, tem muitas explicações. É necessário que saibamos sempre a história, o passado desses espíritos, para podermos dizer com certeza que neste caso foi assim, naquele caso foi assado, tá bom? Na pergunta 199A, o que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Retorna ao mundo espiritual, onde aguardará o recomeço de uma nova existência. Nós ainda, em decorrência da nossa condição espiritual, nós vemos a morte como algo terrível, terrível, né? É um desastre para nós. Tem pessoas espíritas que morrem de medo de morrer. Outros morrem de medo de perder os seus entes queridos. Nós já temos o conhecimento da reencarnação, nós já temos o conhecimento do mundo espiritual, nós temos que vivenciar estes conhecimentos para sofrermos menos. Temos que sofrer menos, temos que encarar isso como a realidade da vida. No mundo espiritual, desencarnação é algo comum, não tem nada de especial. Desencarnou, pronto, acabou-se, é assim. E nós aqui nossa, morreu, que tristeza, né? Nós fazemos todo um drama, né? E muitas vezes é um drama mesmo, né? Mas a gente faz piorar ainda mais. Não usamos esses conhecimentos que temos, que eles existem justamente para tornar a nossa vida mais ou menos pesada, menos aflitiva, né? Menos estressante, tá? Então, o retorno do espírito de uma criança, que foi uma criança que morreu cedo, para a pátria espiritual, o que acontece depois? Também depende muito do grau de evolução desse espírito. Se é um espírito mais adiantado, rapidamente ele volta ao seu estado anterior a essa reencarnação. Ele não fica como criança na espiritualidade, ele recupera a sua forma anterior ou a forma de uma encarnação que ele mais gostou de ser. E fica daquela forma. Se é uma criança problemática, um espírito problemático, cheio de doença, ele vai ter que sofrer um tratamento. Vai para hospitais, para as colônias, onde ele vai sofrer tratamento, e lá ele vai crescer, só que mais rapidamente do que seria aqui na matéria, certo? Então, o que vai acontecer com esse espírito, se ele vai ficar como criança um bom tempo e vai se recuperando, ou se ele recupera a sua condição anterior à reencarnação como um adulto, vai depender do seu grau de evolução, do seu grau de instrução e do seu grau de evolução espiritual. Como tudo, né, que nós já comentamos. O que vemos agora? Comentários de Kardec. Se o homem tivesse apenas uma existência e depois da morte seu destino fosse fixado para sempre, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre com pouca idade para desfrutar sem esforço da felicidade eterna? Ou seja, morre pequenininho, não passou por todos os problemas que nós passamos na fase adulta, né? De emprego, de dinheiro, família, doenças, perdas, desencarne, não passou por nada disso. Desencarnou e vai para o céu. E pronto, acabou-se. O resto da existência, pela eternidade, vai ficar para o céu. Não, não é isso que acontece. Nosso pai seria injusto se fizesse isso, não é mesmo? Não é assim que acontece, né? Mas Kardec continua nos seus comentários. E com que direito essa metade da população física, desobrigada de viver uma vida geralmente dura e difícil, a que se submete a outra ou metade? Tal ordem de coisa não estaria em concordância com a justiça de Deus. Exatamente, não estaria. Todos nós somos filhos de Deus. Deus é justo, bondoso, mas ele fez as leis. E todos nós temos que obedecer às mesmas leis. Elas foram feitas para todos, indistintamente, né? Então, não tem aquele que não vai passar por isso ou não vai passar por aquilo por qualquer situação.
todos nós iremos seguir um mesmo caminho evolutivo. Agora, se vamos evoluir rápido, crescer rápido ou não, vai depender do esforço próprio, o esforço de cada um, né? Com a reencarnação, as coisas ficam iguais para todos. O futuro é igual para todos, sem exceção, e sem favorecer a quem quer que seja. Aqueles que retardam sua evolução, somente a si mesmos poderão se queixar. O homem deve ter o mérito e também a responsabilidade por seus atos. Isso aí é em todo o mundo de Deus. Toda a criação divina segue esta mesma lei, a do mérito, né? Eu vou crescer de acordo com as minhas obras, de acordo com as coisas que eu faço. Se eu faço coisas boas, eu cresço mais rápido. Se eu me interesso em me melhorar, em me conhecer, em recuperar as minhas deficiências, as minhas limitações, eu cresço mais rápido e eu conquisto lugares melhores mais rapidamente. Agora, se eu sou um alienado, se eu sou um bandido, um mentiroso, um ladrão, um assassino, sabe, eu fico em lugares ruins, eu vou habitar mundos inferiores, que é onde eu estou hoje, né? E não posso reclamar, porque eu estou aqui na Terra, um mundo inferior, um mundo de expiações e provas, eu, um espírito inferior, cheio de erros, cheio de defeitos, e que estou tentando melhorar um pouquinho a cada dia, que estou indo atrás do conhecimento, estou tentando construir algo de bom, estou tentando passar para os outros, para vocês no caso, o pouco que eu sei, uma contribuição muito pequena eu sei, mas eu estou tentando fazer alguma coisa. Nós todos devemos tentar fazer alguma coisa, tentar melhorar, tentar construir. E de tanto tentar, nós vamos conseguir. E isso só nos faz bem, nos traz alegria, nos traz harmonia dentro do coração, nos traz sossego, faz com que a vida seja mais prazerosa, porque na realidade os problemas serão os mesmos, mas a maneira de se comportar, de encarar os problemas será completamente diferente, né? E chegamos ao final. Hoje foi mais rapidinho, 37 minutos. Muito bem, companheiros, eu espero que tenha sido do agrado, que traga um pouco de conhecimento, que desperte o seu interesse e a sua curiosidade pela doutrina dos espíritos, em saber um pouco mais, em se aprofundar um pouco mais. Porque, como eu já falei, eu tenho absoluta certeza que isso fará bem, irá melhorar a sua vida, a sua postura diante da vida. Os sofrimentos, os obstáculos, eles vão surgir do mesmo jeito, porque eles são inerentes à reencarnação. Mas a maneira de encará-los, né, e de superá-los, é isso que vai fazer a diferença. Você se sentirá melhor. Então, um abraço, muita paz, muito amor, muita alegria e harmonia em seu coração. Seja ou sejam felizes. Lutem para serem felizes. Até o nosso próximo vídeo.